fazer morada em nosso coração, Pai. Que o Senhor possa fazer morada nessa noite na tua casa, Pai. Nós queremos mais do Senhor, Pai. Que nós possamos ansiar todos os dias pelo Senhor, pela tua presença, Jesus. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara cada um de nós para tudo aquilo que o Senhor irá fazer na tua casa nessa noite, Jesus. Que nós possamos entoar louvores que engrandecem o teu nome, Jesus. Que o Senhor possa falar conosco através dos louvores, através das oportunidades, Papai, e da palavra, nós possamos sair daqui hoje transformados, edificados com a tua palavra. Traga aqueles que estão a caminho, Pai, para que eles possam estar na casa do Senhor, Pai, te louvando, te agradecendo, e comande o coração daqueles que não estão vindo, Pai, para que eles estejam aqui agradecendo o teu nome, servindo ao Senhor com alegria, Jesus. Que nós possamos estar com o nosso coração alegre nessa noite, Jesus, para poder te louvar, para poder te agradecer, Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de cada um de nós, Jesus, de estarmos aqui, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei.
Nós viemos aqui para ouvir, né, a palavra dele, não somente ouvir, mas sermos edificados e transformados. Que nós somos transformados ao ouvir a palavra e sentir ela no nosso coração, ela penetra no nosso coração e assim nós somos transformados. Não somente ouvir, sair do ouvido, entrar no ouvido e sair do outro, mas prestar atenção, mas dar lugar para o Senhor, para o Espírito Santo. Não somente cantar, falar, mas dar lugar também no lugar. É o nosso principal objetivo aqui hoje, eu creio, que todos que vêm na casa do Senhor é para isso. Né? Não somente ouvir a palavra, mas dar, né, autoridade, ter autoridade, dar autoridade ao Senhor de falar conosco, em espírito e verdade, que Ele fale, mas que nós possamos também dar atenção, não ficar voando, não ficar conversando, não ficar de qualquer maneira, porque quando a gente entra na casa do Senhor, a gente fala que a gente entra para falar com Ele, para ouvir Ele falar. Então que assim seja nessa noite, né? Eu oro a Deus, sou grato por cada irmão pela minha vida e vou orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pelo privilégio, Senhor, o privilégio de estar aqui na tua presença, na tua casa. Quantos não podem, Senhor, estar aqui? Quantos pais se encontram em festas, se encontram, meu Pai, no leito do hospital? Quantos se encontram dispersos, Senhor? Quantos se encontram, meu Pai, contra a vontade do Senhor? Mas o Senhor é um Deus amoroso, Deus que tudo vê. Capacita-nos, Pai, para trazer as pessoas até aqui. Que o Senhor possa nos transformar primeiro a cada dia. Usa-nos, Pai, poderosamente, conforme o teu querer, a tua vontade. Não deixe nenhum impedimento, Pai, que nada nos tire da tua presença. Não deixe, meu Pai, que nós caímos, Pai. Mas que a cada dia, Senhor, nós possamos estar firmes aqui, na tua presença, te buscando, glorificando o teu santo nome. Porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus do milagre, da cura, o Deus que tudo pode, tudo faz em nossas vidas quando nós damos lugar ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Amém. Eu vou ler a passagem de Lucas 19, 40. Versículos 19, capítulo 19, versículo 40. Amém? Amém. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, essa noite, o versículo de Lucas, ele é bem claro no capítulo 19, versículo 40. Se nós calarmos a nossa boca, se nós não clamarmos ao Senhor, se nós não viermos na igreja, se nós não formos aí fazer o ID, as pedras clamarão, os animais clamarão, louvarão o Senhor. Muitas vezes a gente mesmo, nós, as pessoas, acham que por algum motivo, né, por bobagem sai da igreja, mas quando sai, vem outros. Deus coloca outros para clamar, para falar dele, para falar do amor dele, para glorificar o teu santo nome. Então, quando nós falamos, sempre vai aparecer alguém para clamar, para falar sobre ele. A palavra dele não vai deixar de ser anunciada por eu não vir à igreja, por eu não estar fazendo isso, porque sempre vai haver alguém. Ele fala que até as pedras clamarão. Então, a palavra dele não vai deixar de ser anunciada. Ela vai ser anunciada e ela é todo dia, porque os pássaros, a natureza proclamam o nome do Senhor. Ainda que muitos ainda lutam, ainda que muitos muitas vezes querem nos atrapalhar de anunciar o nome do Senhor, a natureza não faz assim por nós. Então, quando nós calarmos, quando nós nos sentimos animados, vai aparecer alguém, a natureza vai clamar por nós. Então, Deus é bem claro na palavra: se eu não quero, se eu não faço, sempre
ser anunciada, né? Coisas, pessoas, ela vai continuar sendo anunciada. A passagem bíblica que fala que as pedras clamarão está em Lucas 19:40. Jesus estava entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, e a multidão de discípulos começou a louvar a Deus em alta voz, proclamando-o como rei. Alguns fariseus pediram que Jesus repreendesse os seus discípulos para que parassem de gritar. Então ele respondeu: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, muitas vezes querem nos reprimir, querem fazer a gente calar a boca. Muitas vezes a gente se sente reprimido, muitas vezes a gente tem vergonha de abrir a boca em alguns lugares. Eu vou falar para vocês, eu lá na creche, lá onde eu trabalho, muitas vezes eu sei que muitos lá que moram se sentem reprimidos, se sentem com vergonha, retraídos, pelo ambiente, pelas pessoas. E muitas vezes a gente se sente reprimida, até com vergonha, com medo de levante, com medo de olhares. E a gente começa a ficar calado. E certo tempo agora, eu resolvi que não, eu tenho que orar. Independente de qualquer coisa, se eu estou na igreja, se eu estou aqui para orar. Se nós estamos na igreja, não importa o que estão pensando de nós, não importa o que falam de nós somos discípulos do Senhor, nós estamos aqui na terra para proclamar o seu nome, para orar. Se alguém pedir oração para a gente, não importa o lugar que a gente está, a gente vai orar. Se a gente está passando na rua, uma pessoa chama a gente de um bar desse aqui, a gente vai orar por ela. Se a gente está dentro de uma sala de aula, alguém está precisando de socorro, a gente vai pegar nossas mãos e vai orar. Mas muitas vezes a gente é reprimido pelo medo, pela vergonha, né? Pelos levantes, por palavras, por pensamento. A gente começa a antecipar na vida da gente pensamentos que às vezes nem está acontecendo, ou que realmente está acontecendo. Mas isso é tudo obra do inimigo para nós pararmos. Só que se nós pararmos, outra pessoa vai tomar o nosso lugar e vai fazer por nós. Seja quando é a natureza, que maravilha, mas quando é o inimigo que toma o nosso lugar. E aí, como a gente vai fazer depois que ele tomar o nosso lugar, tomar conta do ambiente? E aí? Vai ser muito mais difícil, né? Então nós não temos que ter medo de proclamar o nome do Senhor, de falar. Eu achei no primeiro momento, fui a uma reunião, e achei no primeiro momento, assim, depois eu me refleti muito em casa, quando uma pessoa estava lá, e ela estava na reunião, começou a pregar, e ela começou a pedir para as pessoas aceitarem Jesus. No momento, eu e outras pessoas que estavam, a gente achou aquilo assim, né, diferente, que ela não poderia ter feito, eu mesma pensei. Depois eu refleti muito para ela fez certo, assim, se todos nós estivéssemos com esse pensamento, de falar sobre Jesus, de anunciar Jesus aonde a gente estiver, né? De falar do amor dele, de falar quem é Jesus, de pedir às pessoas, falar que como as pessoas vão saber de Jesus. Aquele momento foi a oportunidade que ela teve. E ela foi lá e fez, né? E quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente tem a oportunidade numa sala de aula de trazer as pessoas para o lado da gente, falar do amor de Deus, e a gente pede tempo falando de uma outra coisa, a gente pede tempo discutindo, a gente pede tempo fazendo tanta coisa, né? Mas Deus é bem claro e Ele fala que as pedras clamarão por nós. Se a gente não começar a buscar o Senhor, para os jovens aí, para esses adolescentes, na hora de vocês buscar, na hora de vocês clamarem o Senhor, agora. Eu vou esperar pelos 20 anos. Não, você está na hora certíssima, na hora é agora, não é amanhã, não é depois, é agora que está na hora. De você estar aqui na frente, lendo a primeira palavra, de você estar aqui orando o Pai Nosso, uma palavra que vocês proclamarem, falar aqui sobre o Senhor, você já está fazendo tudo.
Jesus mostra que a sua entrada triunfal não poderia passar por despercebida. Se os homens se calassem, até a criação testemunharia. Isso representa que o louvor a Deus é inevitável, mesmo que pessoas tentam silenciar a adoração, a própria natureza proclamará a glória de Deus. O versículo nos lembra que devemos testemunhar, ser testemunhas vivas de Cristo. Se não falarmos, a própria criação dará a glória a Deus, porque Ele é digno de ser exaltado. Então, que nós possamos aprender, nós possamos ter coragem de anunciar o nome do Senhor, onde a gente pisar a planta do nosso pé. Que a gente possa, nós temos oportunidade ainda, nós temos fala, nós conseguimos falar, nós somos pessoas sábias, e quando nós não entendemos, nós temos pessoas para nos instruir, para nos explicar. E para vocês verem que a pedra, ela clama, até as pedras clamarão, a natureza clama e ela não tem ninguém hoje aqui para ensinar, para instruir. Como um pássaro canta tão grandiosamente, é lindo. Se a gente parar para ouvir os sons da natureza, a gente fica maravilhado. E nós, na terra, nós estamos aqui para ficar parados, para ter vergonha, para comer. E eu falo por mim mesmo, porque eu muitas vezes eu tenho nítido medo do meu emprego. E eu não tenho medo de chegar aqui perante as redes sociais e falar isso, porque é verdade. Tem hora que é tanta opressão sobre você, tanta opressão que você se perde, que você acha que você não é um discípulo, né? Mas não, eu sou sim uma discípula do Senhor, sou sim. Sou falha, todos somos falhos, mas não somos santos, porque santo, a honra e a glória é dada ao Senhor. Antes a gente tem que falar que a gente é pobre, né? Nós somos seres falhos, mas não é por isso que a gente não vai abrir a boca e clamar e falar do Senhor. Antes de estar aqui, primeiro eu pedi perdão, primeiro eu oro, primeiro eu busco ao Senhor para estar aqui. Nenhum que vem aqui, eu tenho certeza que não vem aqui de qualquer maneira. Eu tenho certeza que o louvor, quando ele chega aqui à frente, ele já está preparado. Ele já se purificou, ele já entregou a Deus a sua vida, ele já falou com o Senhor, o pastor, quando ele está aqui à frente, ele não está aqui de qualquer maneira. E muitas vezes as pessoas pensam que para a gente chegar aqui, a gente vem do jeito que a gente está, ou está não. Primeiro a gente prepara, porque ninguém pode estar no altar do Senhor se não estiver purificado, limpo, se não estiver de maneira diferente, porque o Espírito Santo não vai usar, o Espírito Santo não vai fazer na minha vida e na vida de ninguém que não deixou lugar para ele fazer moral. Muitas vezes no primeiro hino é lindo, fala, né, para descer como um fogo em nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus nos desça sobre nós como um fogo, para quando nós estivermos no nosso trabalho, estivermos aí fora, estivermos numa sala de aula, a gente possa ter coragem de abrir a boca, proclamar o nome do Senhor, de falar do amor dele, de quando alguém precisar de nós, que é uma enfermidade, que é uma tristeza, que é uma depressão, seja ela o que for, que seja um momento de fúria, o que for, nós possamos estar preparados para ajudar as pessoas que estão aí fora. E proclamar o nome do Senhor é maravilhoso, a gente falar o nome do Senhor. Não sei como as pessoas ainda não descobriram isso, ainda não deram lugar verdadeiro, porque nós que somos cristãos e estamos na casa do Senhor, nós já descobrimos isso. E nós, como cristãos, nós também queremos que as pessoas que estão aí fora sintam o que nós sentimos. Né? Mas para isso nós temos que abrir nossa boca com autoridade. Com autoridade, uma autoridade vinda do Senhor, do Espírito Santo. Não é algo que vem de mim próprio. Não é algo que vem dos irmãos, mas é algo que vem de Deus. Porque quem nos instrui, quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. É Deus que nos capacita. Homem nenhum vai ter a capacidade. Os homens vão instruir, com palavras, vai ler, nós vamos entender. Mas o dom não é nosso de Deus.
O dom, ele vem de Deus. Quem nos capacita e nos dá o desejo de adorar, de servir ao Senhor é Deus. Então, naquele momento, os fariseus pediam para Deus calar a boca, que eu creio que quando Deus estava passando, havia uma glorificação muito grande, todo mundo estava maravilhoso, porque ele está passando ali naquele momento, né? Não estava ali, porque ele é o rei, ele é, e representava isso para eles, ele representava libertação, apresentava cura. Naquele momento que eles passavam, era uma esperança, né? E Deus é a esperança de vida nova. Se não for através dele, nós não somos restaurados, nós não somos transformados, é somente por ele, e tudo tem que ser por ele e para ele. E não importa o número de pessoas, não importa a quantidade, não importa o ambiente, o que importa é falar do amor dele, é falar do nome dele, é proclamar o nome dele. O que importa é isso. Não importa opiniões, não importa levantes, não importa olhares, não importa pensamentos, o que importa é você e Deus. As outras coisas são consequências da vida, são coisas que nós vamos ter que passar e que lutar. Nós temos que ser pessoas resilientes, pessoas fortes, pessoas que não desistem, pessoas que vão até o fim. Não importa o que está acontecendo em nossa volta, que nós continuamos a buscar o Senhor. Não importa o que está acontecendo no mundo, que nós continuamos a buscar e a proclamar o nome do Senhor, porque a vida dele está próxima, não sabemos o dia ou a minha hora, mas nós temos a certeza que ele voltará e que ele virá para nos buscar. Essa é a certeza que nós buscamos a ele, com essa certeza. Cada um, nós, quando nós temos um sonho, quando nós temos um objetivo, a gente agarra nele e vai até o fim, nós conseguimos vencer. Se nós queremos abrir um negócio, se nós queremos comprar um carro, alguma coisa, nós agarramos naquele objetivo e começamos a trabalhar em prol daquilo. A palavra de Deus, ela não é diferente, não é material, mas nós temos que agarrar a isso e saber que Jesus vai voltar e que nós vamos com ele. Então nós temos que fazer tudo aqui nessa terra com esse objetivo. Buscar ele sem cessar, sem parar, sem vacilar. E ainda que nós vacilamos, que nós levantamos e continuaremos a caminhar novamente todos os dias. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós continuamos sendo pessoas a proclamar o nome do Senhor através do louvor, através da oração, através da pregação, através do estudo bíblico, através das nossas orações uns para os outros, né? Através de orações no nosso trabalho, orações aí nos lugares aí fora, no mundo, nós continuamos com essa adoração ao Senhor. Amém. Glória.
Te
Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Próximo hino da fé. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus braços em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperava, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor prepare a tua igreja, Jesus, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor, Jesus. Que o Senhor continue para falar o nosso coração, Pai. Não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Obrigado pela tua presença nessa noite, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, Jesus. Obrigado pelo Senhor falar no nosso coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor deseja, Jesus. Nós possamos continuar buscando a tua presença, Jesus. Nós possamos todos os dias buscar nos aproximar cada vez mais do Senhor, Pai. Nós possamos buscar cada dia mais mudança, Pai, mais mudança para o melhor, Jesus. Obrigado por esse ministério de louvor, Jesus. Que o Senhor continue cuidando e zelando de cada um de nós. Nós possamos nos aproximar do Senhor cada vez mais, Pai. Pai, obrigado pelas ovelhas, tua casa, pelos dízimos. Abençoa aquele que ofertou, Senhor, e mesmo aquele nessa noite que não pôde ofertar, Jesus. O Senhor conhece o coração de todos nós, o Senhor conhece a nossa necessidade, sabe aquilo que nós necessitamos, Jesus. Então, o Senhor quer nos abençoar com aquilo que nós precisamos, Pai. Obrigada, Jesus. Usa o teu servo nessa noite para trazer a palavra ao nosso coração, Jesus, para nós possamos sair daqui transformados, edificados, Jesus. E assim que eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Coloca no Claudete. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Tem uma notícia para nós: Jesus está voltando. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amados, abram vossas Bíblias no livro 1 Coríntios, capítulo 12. Leremos os versículos do 4 ao 11. Carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre os dons do Espírito Santo. Você que pode em pé reverenciar a palavra do Senhor, aproveitando e avisando que hoje você entrará numa embarcação e navegará comigo no Evangelho. Então prepare sua Bíblia, ok? Amém. Que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aproveitando que vocês saem de pé, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nesta noite a tua palavra foi linda, e te pedimos, ó Deus, fale conosco nesta noite, mais uma vez. Pedimos ouvindo, Pai, a tua voz ecoar aqui neste lugar, porque a primeira palavra falou que se a gente não clamar, as pedras clamarão. E aqui, ó Deus, nós colocamos à disposição para clamar, e que nada venha nos calar, porque assim como diz a letra daquela canção, ninguém vai nos calar. E ainda que tirarem a nossa vida, quando chegarmos aí no céu, te adoraremos. Te peço nessa noite, ó Pai, fale a tua igreja aquilo que tu necessitas falar, aquilo que tu necessitas instruir. Venha ensinar, venha guiar, venha transformar através da tua palavra. Usa-me como teu instrumento. Fale a tua igreja nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tu pode estar dando glórias ao Senhor? Aleluia. Por onde quiser que exista o tema da pregação? Este é o tema da pregação de hoje.
Você que pode ler? 1, 2, 3, vai lá. Eu te pergunto, qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Não precisa me responder. Só você prestar atenção naquilo que o Senhor vai falar com você nesta noite. Qual é o seu dom? Amados, os dons espirituais são meios nos quais se utiliza para fazer a vontade de Deus. Por meio deles, o nome do Senhor é glorificado. E você sabe qual é o seu dom? Os dons são o meio pelo qual o nome do Senhor é glorificado. E através deles, o nome do Senhor é louvado. Eu quero convidar você a pegar comigo no Evangelho e prestar atenção na pregação. Em 1 Coríntios 12, versículo 4, Paulo fala sobre a diversidade de dons. E esses dons são concedidos pelo Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que os recebe. Não é qualquer pessoa que os possui. Porque eles são concedidos pelo Espírito Santo. E através do Espírito Santo, você recebe dom de profecia, recebe dom de cura, recebe dom de discernimento e outros dons. Mas é através do Espírito Santo, por meio dele, que o nome do Senhor é glorificado. Versículo 4, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo está falando para você essa noite: olha, existem vários dons, existem vários ministérios, mas o Espírito, ele é o mesmo, porque ele não muda. Ele é o mesmo, ele não muda. Sem dúvida, o Espírito que concede a diversidade de dons, ele é o mesmo, ele não muda. Agora eu quero convidar você, eu falei que você ia pegar comigo no Evangelho, não falei? Então abra vossas Bíblias em Joel, capítulo 2, leremos o versículo 28. Receba por obséquio. Joel 2, versículo 28. Vamos entender por que o Espírito concede dons e por que o Espírito concede ministérios. Que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel profetizou a descida do Espírito Santo no meio do caos. Talvez Israel pensasse que o Senhor nos abandonou por mais uma vez, mas por quê? Que o Senhor nos abandonou? Desobediência. Povo rebelde e desobediente. Mas eis que o Senhor levanta um jovem chamado Joel para profetizar que há de ser que nos últimos dias ele derramaria o Espírito sobre toda a carne. Derramaria o Espírito sobre toda a carne. Esse viu? Joel 2,28, que fala sobre o Espírito. Você prestou atenção? Olha o que o texto diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Grave isso: o meu Espírito. Joel profetizou a respeito do Espírito Santo. O profeta Joel profetizou a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, o Espírito. E ele afirma que filhas e filhos profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Antes de tudo, é necessário entender que para receber o Espírito Santo, Jesus o havia prometido aos discípulos, os quais ouviram subir aos céus. Jesus também prometeu o Espírito Santo. E aproveitando que você vai navegar comigo no Evangelho, abra nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, leremos o versículo 8. Atos, capítulo 1, leremos o versículo 8, que diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até
os confins da terra. Jesus falou que eu e você seremos dele testemunhas, mas só somos testemunha dele através do derramamento do Espírito Santo. Se ele não tivesse enviado, nós não seríamos nada, mas pelo Espírito você é testemunha dele. Mas recebereis a virtude. Virtude significa dons. Recebemos dons, mas também recebereis o Espírito Santo. Jesus prometeu que enviaria ele para que nós fôssemos suas testemunhas. O que é ser testemunha de Jesus? É ser um pequeno Cristo, é ser um cristão e anunciar o Evangelho a toda criatura, e anunciar a palavra aos sedentos que necessitam ouvi-la, que necessitam ouvir a voz do Senhor. Amados, os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito te concede, mas Jesus prometeu enviá-lo para que nós fôssemos suas testemunhas. Jesus prometeu o Espírito Santo para que através dele fôssemos suas testemunhas, anunciando o reino de Deus às nações. Anunciar, proclamar. Mas tem muita gente que se cala. Eu preguei na presbiteriana no dia 24 a respeito de persistir em clamar pela família. Porque muitas das vezes a gente se cala e retrocede e se afasta. E enquanto tem muita gente sofrendo, nós estamos nos calando. O que você aprendeu? Se você não clamar, as pedras clamarão. Se você não anunciar, vai vir outro que anunciará no seu lugar. Vai vir outro que anunciará no seu lugar. Jesus promete o Espírito Santo. Aproveitando que você vai navegar, abra a sua Bíblia em João 14, leremos o versículo 16 ao 17. João capítulo 14, leremos os versículos 16 ao 17. Que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Olha que coisa linda! Eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador. O papel do Espírito Santo não é só dar você dons, mas te consolar. É outro Consolador. E para ele descer, Jesus teve que te rogar ao Pai para que envie ele. Imagine se você não merecesse receber. Jesus rogou ao Pai para que o Espírito descesse. Ele prometeu rogar ao Pai. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Está falando que ele vai dar, e não que ele vai vir. Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, ele tem a função de convencer o homem do pecado. Ele tem a função de convencer você daquilo que é errado. Ele tem a função de convencer o homem do pecado. É a função dele. Se essa é a função dele, não queira você tomar a função que não é destinada a você, porque você tem outro chamado, você tem outro destino, você foi chamado para outra coisa. Agora, convencer, responsabilidade do Espírito Santo. A descida do Espírito da verdade é um Consolador, cumprindo-se em Atos 2. Portanto, que você vai navegar no Evangelho, abram vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, leremos os versículos 1 ao 4. Atos, capítulo 2, leremos os versículos do 1 ao 4. Que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas
como de fogo, as quais pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que coisa linda! E veio do céu um som. Veio do céu um som. Um som veio do céu. Mas foi de repente. De repente. De repente. De repente. Não foi de uma hora para outra. Foi de repente. De repente. Eles não estavam esperando. Sabiam que o Espírito ia descer, mas não sabiam o dia. Eles não sabiam o momento, mas de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Você já notou que quando o vento passa, você ouve o barulho, mas você não vê? Um som como de um vento veemente. Então o Espírito veio fazendo barulho, anunciando: eu estou chegando. Eu estou descendo. Ele rodou. O Pai entendeu a sua petição e me enviou. Então eu estou descendo. Estou descendo. E de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso. E fez o quê? E encheu a casa em que estavam assentados. O Espírito encheu a casa. O Espírito tomou conta do lugar. Não tinha mais espaço para outra coisa. Não tinha mais espaço para outra coisa. O Espírito encheu a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Não foi de bebedeira, não foi de maconha, não foi de droga, não foi de álcool. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo. E foram cheios. E começaram conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem outras línguas. Havia ali naquele meado pessoas estrangeiras que falavam outra linguagem, outro idioma, mas o Espírito concedia-lhes que entendessem o que os apóstolos, os discípulos estavam falando. Eles entendiam, porque a palavra do Senhor ela deve ser anunciada em português, em inglês, em espanhol, em alemão, em italiano. Ela deve ser anunciada em todas as linguagens. É por isso que o Espírito concede que outro fale no mesmo dom, para que ele entenda. Concedeu este dom a eles, para que as pessoas, ao ouvi-los, entendessem a mensagem. Aí eles vão ouvir, mas como pode essas pessoas, judeus, falarem na nossa língua? Estão bêbados? Será que estão bêbados? Agora vamos lá no versículo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Para você que entendeu, em Joel 2,28 fala o derramar o Espírito, e Pedro vai recitar esse mesmo texto, dando o entendimento. E ali segue: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. Do meu Espírito. Eu já falei a respeito disso aqui. Derramar o Espírito e derramar do Espírito. Derramar o Espírito é pegar o Espírito Santo e dar para aquele que não tem, e dar para aquele que não possui. Agora, derramar do Espírito é pegar os dons que Ele concede e dar para você. Pegar os dons que o Espírito concede e dá para você. É por isso que tem muita gente que fala em línguas, que profetiza, que marcha no ministério, que entra no ministério, que não tem o Espírito Santo. Por quê? Tem dons. Tem apenas dons. Isso não evidencia a existência do Espírito Santo na vida dele. Jesus alertou: cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane. Você toma cuidado, viu? Na hora que você chegar uma pessoa profetizando em nome do Senhor, desconfia. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento, para que você não seja enganado. Jesus falou: e muitos virão em meu nome e enganaram a muitos.
se for Deus que falou, vai se cumprir. Recuperar a palavra. Quando você começa a acreditar na palavra e a estudar a palavra, você vai reconhecer: olha, não é Deus que está falando. Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu conheço a voz dele. Você conhece? Você conhece a voz dele? Ele te chama em sonhos, ele te chama em profecia, ele te chama para fazer a obra. Você conhece a voz dele? Ele vai chamar Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel não estava entendendo. Que voz é essa que me chama? Que voz é essa que está me chamando? Que voz é essa que está me chamando? Pensou que era o sacerdote, mas não era. Então aprenda a discernir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E quando você entender quem é a voz de Deus, você vai dizer: esta é a voz de Deus. Esta é a voz de Deus. Nem toda pessoa que fala em mistério é cheia do Espírito Santo. Só que a descida do Espírito da verdade cumpre-se em Atos. Ele desceu do céu como o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ele encheu a casa. Versículo 5 de 1 Coríntios 12. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Paulo fala que tudo é feito pelo mesmo Deus, que faz tudo e que opera tudo. Ou seja, Deus é o que faz e opera. Ele não muda, continua sendo Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda, ele não mudou, ele não mudará. Ele continua sendo o mesmo. A diversidade de ministérios. A diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. É por isso que uns foram chamados para ensinar, outros para levar a palavra e outros para ministrar. Mas tem muita gente que gosta de ficar brigando por causa do cargo. Tem muita gente que gosta de ficar brigando por causa de liderança. Toma vergonha na cara. Deus te deu um ministério, é este o seu ministério, não é outro. Falei isso lá na presbiteriana a respeito da mulher cananeia. Ela reconheceu quem ela era, que ela não merecia ouvir de Jesus. Ela reconheceu que ela era cananeia, indigna de receber resposta. Falei para eles a respeito de reconhecer: você é bom, você não vale nada, mas por causa do amor que ele tem por você, ele te lapidou, tirou toda a ação do pecado, te transformou, te lavou. E você quer brigar por causa de ministério de liderança? Reconheça, não quem está acima do oleiro. Você é raso. Reconheça que você é raso. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Se o Espírito Santo te deu um dom de profecia, é esse o seu dom. É esse o seu dom. Não foi chamado para ensinar, então fica quieto no seu canto. Mas ele é o mesmo Deus. Ele concede variedades de dons a todos. Mas ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A cada um para o que for útil. Se ele te chamou para fazer uma coisa, vai fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Para o que for útil. Ele fala que o Espírito concede a manifestação do dom a cada um para o que for útil. E é por isso que uns profetizam, outros curam, outros operam milagres. Tudo isso é concedido pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, concedido por ele. Vamos lá. Dons espirituais. O primeiro dom, palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É um dom que instrui o próximo a não praticar erros. Ele é eficaz
para aconselhar. Salomão era tão sábio que ele deixou um monte de conselhos para você. Um monte de conselhos que te instruem. Ele mesmo fala: a mulher sábia edifica a sua casa. O conselho que ele deixou para você. Palavra de sabedoria. Ele era sábio. Também deixou escrito: ensine a criança o caminho que se deve andar. Provérbios 22:6. Instruindo você. Palavra de sabedoria. Te instruindo. E onde é que você encontra? Na Bíblia. Aqui há várias instruções para você. Palavra de sabedoria. O primeiro dom. Segundo dom, palavra de conhecimento. Ela é eficaz na compreensão de verdades espirituais, onde claramente se comunica o propósito de Deus com clareza. Porque aquele que conhece a verdade é liberto. Palavra de conhecimento, ela traz conhecimento acerca do reino de Deus. É por isso que Jesus falou: no reino de meu Pai. No reino de meu Pai vai ter lugar para vocês, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Eu não os deixarei órfãos, porque o reino do céu chegou para você. O reino do céu chegou para você. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Você entendeu que é o Espírito Santo que concede palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. É através dele. Ele não muda, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Terceiro dom, fé. A fé é aquela que proporciona a vivência de grandes milagres. Por meio da fé é possível crer naquele que não se pode ver. É um dom eficaz para todo o cristão. A fé, ela te proporciona viver grandes milagres extraordinários através da fé. Ela é um dom concedido a você através do Espírito Santo. A fé faz você acreditar naquilo que os seus olhos não veem. A fé faz você acreditar naquilo que os seus ouvidos não ouvem, naquilo que a sua mão não toca. A fé faz você acreditar nisso. A fé faz você acreditar no impossível. No impossível. Através da fé. Porque ela te proporciona viver grandes milagres. Grandes milagres. Quarto dom, dons de curar. O dom de cura é a evidência de curar por meio da fé. Este dom não só garante a cura, mas através dele o nome do Senhor é glorificado, pois é por meio dele que Deus cura qualquer enfermidade. Através desse dom, dons de cura, Deus opera maravilhas. Ele faz o extraordinário. Qualquer enfermidade é curada. Qualquer enfermidade é curada, porque ele evidencia a cura através da fé. Se você tem fé, esse milagre acontece. Se você tem fé, esse milagre acontece. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Um só Espírito te dá vários dons. Quinto dom, operação de milagres. Este dom evidencia a manifestação de coisas espirituais. Por meio dele, a pessoa que o tem opera milagres. Na maioria das vezes, inexplicáveis. Inexplicáveis. O que é a operação de milagres? Trouxe um exemplo. É impor as mãos sobre o morto e ele voltar à vida. É dar ordem ao vento para que se acalme. É uma operação de milagres. Operação de milagres que é concedida pelo Espírito Santo. Tem um morto. Através do Espírito você estende as mãos e diz ao morto: volte à vida. E ele retorna à vida. Você olha para o vento que leva destruindo e fala para o vento: vento, te acalme. Vento te acalme. Quando Jesus dá ordem ao vento e ao mar para se acalmar, os discípulos ficam espantados. O que é isso? É o mar
o vento lhe obedece. Quem é este? Quem é este? E vão te perguntar: quem é você para fazer tal coisa? Você vai dizer: eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Operação de milagres não é para qualquer um. Não. Porque tem muita gente que tem esse dom, mas usa ele para ganhar dinheiro. Mas não foi para isso que o Espírito desceu. Foi para que através da cura o nome do Senhor fosse glorificado. Tem muita gente que sacaneia, mas pensa que Deus é bobo, não é? Você pensa que Deus é bobo? Você acha que você tem o dom de operar milagres e você vai curar e receber dinheiro e não vai ter consequência? Você pensa que Deus é bobo? Você pensa que Deus é idiota? Você acha que Deus é besta? Você acha que Deus é besta? Deus é não. A consequência vai vir, viu? E o seu destino vai ser o inferno. O seu destino vai ser o inferno, porque através desse dom é glorificar o nome do Senhor e não o seu. E não o seu. Se o nome dele não é glorificado, não há por que você exercer esse dom. Mas se você acha que você é um tal, mude hoje. Mude hoje. Porque este dom não é dado a qualquer um para fazer de qualquer maneira, mas para que o nome dele fosse glorificado. Amém. Sexto dom, profecia. Através da profecia, declara-se com autoridade para que algo aconteça em médio, curto ou longo prazo. Um exemplo do dom de profecia é a utilização de profecia no Antigo Testamento, onde os profetas falaram e a palavra se cumpria. Hoje, profetizamos utilizando o nome de Jesus, o qual foi dado todo o domínio. Pelo nome dele, profetizamos. Não de profecia. Para quem tem autoridade profética, para profetizar e a palavra se cumprir. E a palavra se cumprir. É por isso que quando você vai ver os profetas maiores e os profetas menores, tudo que eles profetizaram, cumpriram-se. Você leu o livro de Joel, capítulo 2, 28, a profecia da descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. E aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. A palavra dele se cumpriu, porque ele tinha autoridade profética. E para ser profecia, a palavra tem que se cumprir. Se não se cumprir, não é profecia. Se não se cumprir, não é profecia. Mas é um dom dado pelo Espírito Santo. E é por isso que quando eu peço para você profetizar para o teu irmão, eu falo para você profetizar com autoridade. Com autoridade. Se você não tem autoridade, como é que vai se concretizar? Não adianta, é incabível. Mas em Lucas 10, 19, Jesus vai dizer: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade. Ele vos deu autoridade. Mas para essa profecia, a palavra tem de se cumprir. Sétimo dom, discernimento de espíritos. O dom de discernimento, ele é eficaz para discernir quem é que fala em nome de Deus, se é ou não é o Espírito da verdade. Há muitos que são enganados por não terem discernimento. E Jesus nos havia alertado que muitos viriam em nome dele e que devemos tomar cuidado para não sermos enganados. Nem toda profecia provém de Deus. Nem toda profecia provém de Deus. Tem muita gente que profetiza: ó, eu recebi do céu. Pode até vir do céu, do céu da sua boca. Pode até ter vindo do céu, do céu da sua boca, mas não foi do trono de Deus, não. Só é profecia se vier do trono. Existem três céus. Existem três céus. Uranus, que é a atmosfera que chamamos de firmamento. Mesopotâmio, que é o céu onde se encontram as estrelas, o sol e a lua. E o Esporano, que é o céu celestial, onde habita Deus e os anjos. De qual céu é essa profecia? É
Por isso que tem um dom de discernimento, para você não ser enganado. Tem muita gente que profetiza assim, e a palavra não se cumpre, porque falou em vão. Falou em vão. E ainda utiliza o céu como exemplo. Veio do céu sua boca, está falando com sua cara, se converta. Se converta. Deixe de ser falso profeta. Então peça a Deus o dom de discernimento, Ele te concederá o dom de discernimento. Aí você vai entender, é ou não é de Deus? É ou não é? E aí você vai conhecer a voz daquele que te chamou. Oitavo dom, variedade de línguas. Este dom evidencia a comunicação diretamente com Deus, e por isso fala-se mistérios. A variedade de línguas é o dom que edifica quem o fala. A variedade de línguas é a evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Esse dom de línguas, ele evidencia a comunicação diretamente com o céu. E é por isso que você não entende. Quando a pessoa começa a falar em mistério e você não entende, ele está falando diretamente com Deus. Comunicação diretamente com Deus. Comunicação com o céu. Olha, o dom de línguas é diferente daquele monte de idiomas que os discípulos estavam falando. Dom de línguas estranhas. Talvez você veja alguém falando línguas estranhas e não entendeu, porque ele estava comunicando com o Senhor. Mas Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, versículo 2: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Em espírito fala mistérios. E é por isso que você não pode julgar quem fala em línguas estranhas. Foram considerados bêbados os discípulos, mas aquilo ali era o Espírito concedendo a eles que falassem no idioma. Eles falavam no idioma. Língua estranha é diferente. É por isso que muita gente pentecostal tem esse dom de falar em línguas estranhas, mas glorifica o nome do Senhor com esse dom, porque entende, fulano foi batizado com o Espírito Santo. Nono dom e último dom, interpretação das línguas. É um dom que traz a interpretação da variedade de línguas. É o que garante a mensagem interpretada para que quem ouve entenda. Por isso que Paulo fala, aquele que fala em línguas, fala, mas que tenha 2 ou 3 que interprete, e que fale mais também, para que você entenda a mensagem. Para que você entenda a mensagem. Já vi muita gente falando em línguas. Eu tenho esse dom de falar em línguas, mas eu não vou esbanjar, que nem muitos esbanjam. E vai nas redes sociais e grava vídeos falando em língua estranha. Vai brincando, vai zoando, vai chacoteando, vai zombando, que você vai ter o Espírito de Deus sobre a sua vida. Esses dons são concedidos pelo Espírito Santo. São 9 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? 9 dons. Como é que você vai pedir para Deus? Qual é que você vai pedir para Deus? Temos ali, ó, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Temos ali, ó, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Temos outro, fé. Fé é um dom. A fé é um dom. Temos ali dons de cura. Temos ali operação de milagres. Temos ali profecia. Temos aqui discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Se você for pedir a Deus, peça para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Versículo 10. E a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro
esbanje porque você tem dons. Não para que você esbanje porque você tem dons, mas para glorificar o nome dele. Para que o nome dele seja glorificado. O Espírito Santo garante a cada um diversos dons. Os pais são utilizados para glorificar o nome do Senhor. Eles são o meio pelo qual Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Moisés tinha um dom de liderança, palavra de sabedoria. Josué tinha um dom de liderança, palavra de sabedoria. Ele sabia instruir, cada um tinha um dom. Salomão tinha palavra de sabedoria. Davi tinha palavra de sabedoria. É tanto que ele te ensina a pedir perdão para Deus quando você peca, a reconhecer o seu erro, e pedir perdão. Versículo 11: mas um só Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, do jeito que ele tem. Um só Espírito opera todas essas coisas, todos esses novos dons que vocês aprenderam aqui. Um único Espírito opera tudo em todos. Paulo fala que os dons são dados pelo mesmo Espírito, tanto profecia, milagres, línguas, etc. Ele dá a cada um como quer. Ou seja, não sou eu quem escolhe o dom, mas sim o Espírito Santo. É o Espírito Santo que escolhe o dom para você. Os dons devem ser utilizados para glorificar o nome do Senhor, embora muitos tentam usurpar do dom para benefício próprio. Eles não foram dados para isso, mas para exaltar o nome do Senhor. Foi para isso que os dons foram dados, para glorificar o nome do Senhor. Uma observação: dom não garante salvação. Exiba para mim Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Toda a igreja vai ler. Mateus capítulo 7, 21 e 22. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Quem vai entrar no reino do céu é apenas aquele que faz a vontade de Deus. Que faz a vontade de Deus. Que faz a vontade dele, não a sua. Que a vontade do Senhor prevaleça sobre a sua vida. Mas que você entenda que dom é para glorificar e não para se esbanjar. Dom é para exaltar o nome do Senhor, para que através do nome dele milagres se concretizem, milagres ocorram. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. Parece algo assim tão simples, mas não é. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esta é a mensagem do céu para nós esta noite. Deixe que o Espírito fale com você, porque Ele, o Espírito Santo, Ele não é parado, Ele se move dentro de você. Então valorize o seu dom, valorize o seu chamado, valorize o seu chamado, valorize o seu chamado, valorize o seu chamado. Eu quero que você valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Porque foi Deus que te deu. Ele te concedeu. Ele te concedeu. Ministério de Louvor, uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor.
palavra. Que foi essa palavra de hoje. Louvamos a vida, a Deus pela vida do nosso irmão. Que Deus tenha usado grandemente. A primeira pregação que eu vi do irmão Valdez foi em 2024. Ele pregou sobre Jeremias 18. Estava lá em Goiás. Cheguei em casa e vou rever novamente essa pregação pelo Instagram da Franciele, da irmã Franciele. A oportunidade, vai lá, ouça de novo. Tenho certeza que Deus precisa falar ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Jesus disse, né, através do evangelista Mateus: ide e ensinai. A pregação é também um ensino. Você tem que entender a mensagem do Evangelho. Tem que entender. Ide e ensinai. É fácil. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí ele vai dizer: se você fizer isso, você ir ensinar, eu estou com você todos os dias. Talvez já você está dizendo para todo mundo, né? Estou com você todos os dias. Para quem faz o mandato dele, que está cumprindo a vontade dele. O dom da palavra, o dom do Senhor. Glória a Deus por esta mensagem, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Receba a bênção do Senhor. Que esta semana seja uma semana abençoada na sua vida. Que você possa espalhar esta mensagem aos 4 cantos de tua paz. Quem você encontrar, fala deste amor. Pai, nós te agradecemos pela palavra que nos foi dada. Palavra, Pai, que vem diretamente dos céus, onde habita o teu trono de graça, poder e majestade. Pai, muito obrigado, porque nós temos valor perante ti. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo ministério de louvor. Muito obrigado pela tua igreja existir aqui, tua paz. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do irmão Rivaldete. Continua usando o teu filho, Pai, com poder, autoridade, para que essa palavra, Pai, possa permanecer em nosso coração. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o teu rosto santo e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante o teu rosto agora sobre a sua vida, sobre a sua família e te conceda a paz. Essa paz que excede todo entendimento, quer guardar a sua vida, a sua casa, a sua família, desde agora e para todo sempre. Eu invoco sobre a sua vida, sobre a sua família, o nome do Deus Todo-Poderoso, e no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, diga você em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrar os irmãos que na terça-feira temos culto na casa da Laurinda. Tá bom? Terça-feira, às 7 da noite.